Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, nossos ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. E aí, Vera, o que você acha do Silas Malafaia na CPI, hein? É manobra diversionista do senador Flávio Bolsonaro, né, Sardenberg? Hoje ele e os demais senadores governistas foram para lá imbuídos da missão de tentar empastelar a CPI, de tentar tumultuar os trabalhos e tirar o ministro Eduardo Pazuello das várias saias justas que ele naturalmente teria de enfrentar, porque os senadores tiveram a noite de ontem e esse início de manhã de hoje para analisar o depoimento dele de ontem, encontrar todas as contradições e voltar munidos de mais dados. Ontem a gente comentou aqui que eles estavam deixando passar muitas mentiras, muitas imprecisões, muitas contradições, porque não tinham se preparado direito. Eles fizeram a lição de casa na noite de ontem, início da manhã de hoje, e aí o ex-ministro Eduardo Pazuello está contando com o Flávio Bolsonaro e essa turma aí governista, a bancada da cloroquina, para tumultuar um pouco os trabalhos. Funcionou, ele teve um refresco ali depois de uma dura inquirição do senador Eduardo Braga, mas depois daquele intervalo em que o Omar Aziz pôs a bola no chão e organizou de volta os trabalhos, ele voltou a ser muito pressionado e o momento pior para ele até agora foi o questionamento do senador Randolfo Rodrigues. Uhum. Agora, Vera, isso que aconteceu com o Eduardo Pazuello, de haver a interrupção ontem, né, do depoimento e haver um segundo dia de depoimento, não é o que em tese vai acontecer nas próximas ocasiões. Pensando nisso, senadores têm de se preparar, porque eles não vão ter essa chance de ter aí um intervalo de uma noite para rever tudo que o depoente disse, encontrar as contradições e no dia seguinte apertar a pessoa de novo, né? Você tem toda a razão, Cássia. Eu apontei ontem essa inconsistência na forma como eles estavam arguindo o ex-ministro e justamente aquele que eles sempre disseram que era a principal testemunha. Então deveriam ter se preparado melhor. A ponto de o senador Renan Calheiros, no fim dos trabalhos de ontem, ter sugerido a contratação de uma agência de checagem de dados por parte da CPI. Eu conversei ontem à noite com o presidente da CPI, Omar Aziz, que disse que não é necessária essa contratação, que a CPI dispõe de um corpo técnico que tem que estar mais presente e atuando em tempo real para municiar os senadores que estão perguntando desses dados e dessas informações relativos a agendas das autoridades, a datas de declarações, a íntegras de declarações, a contextos de entrevistas, a documentos, principalmente minutas e contratos, etc. Então, hoje, você veja que o senador Randolfo já foi munido ali da minuta da medida provisória para a compra de vacina da Pfizer. Eles levaram a agenda do Pazuello, que mostra vários encontros com a Pfizer, coisa que os tuiteiros, como diz o Renan Calheiros, Sardenberg em casa, já estavam fazendo desde ontem. Então, é só colocar o corpo técnico dos próprios gabinetes e da CPI para acompanhar as redes sociais já vai fazer com que os senadores fiquem bem menos vendidos no lance do que eles estiveram ontem, Cássia. Agora, alguns pontos importantes, né, Vera? Um fato novo, pelo menos acho que não apareceu ontem, quando ele disse que houve uma reunião, o Pazuello disse que houve uma reunião de ministros com o governador do Amazonas e que ali, com a presença do presidente Bolsonaro, e que ali se tomou a decisão de não fazer uma intervenção no sistema de saúde do Amazonas, que já estava com claros sinais de colapso. Ele disse que a culpa, portanto, era do governo do Amazonas e da White Martins. Exatamente, esse foi o ponto baixo do depoimento dele quando questionado pelo senador Eduardo Braga, que foi muito hábil em ir construindo a linha de argumentação, Sardenberg. Ele primeiro deixou o ministro responsabilizar a empresa e o governo do estado, depois mostrou que não era assim, que a responsabilidade era compartilhada entre os vários entes
federativos. Depois o ministro tentou dizer que hospitais de campanha que foram desativados, um deles era da rede privada, também foi desmentido pelo senador e culminou com esse momento em que ele próprio, Eduardo Braga, lembra que ele é autor de um requerimento, de um pedido de intervenção federal. O Pazuello primeiro disse que foi uma decisão do Conselho de Ministros de não intervir, depois corrige para reunião de ministros, sem falar em Conselho de Ministros, e depois, quando o assunto voltou à baila, acabou por admitir que o presidente da República estava presente a essa reunião. Antes ele tinha dito que alguns ministros tinham sido favoráveis. Então, fica a impressão de que a decisão final de não intervir lá foi do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é um ponto que precisa ser mais bem esclarecido. Outros ministros que estiveram na mesma reunião têm de ser ouvidos. Exatamente. E tem de ficar claro quem votou de que maneira, né, Sardelli? E se houve votação, né? Porque ele falou reunião com ministros, então tem que saber que ministros que são e como é que foi tomada essa decisão, né? Porque alguém tem que bater o martelo ali naquele momento, né? Exato. Cássia? Tem também uma outra questão, Vera, essa bem do começo, né? Para quem não está acompanhando desde o começo o depoimento, e que eu acho que causou espécie a muita gente. Depois de ontem ter afirmado que aquele aplicativo, o Tratkov, nunca tinha sido colocado em funcionamento, era uma versão experimental, hoje a história foi outra. Hoje a história foi que ele foi hackeado e aí foi divulgado, inclusive com reportagem na TV Brasil. Ontem mesmo, Cássia, ele já tinha ensaiado essa história do hacker sem tantos detalhes. É que eu acho que ele estava tão confuso que a coisa passou meio batida, mas ele já tinha falado dessa coisa de que um servidor ou um prestador de serviço teria roubado o acesso a esse aplicativo que ainda estava em fase experimental, mas não para de pé essa explicação. Esse aplicativo ficou no ar no site do Ministério da Saúde por mais de 24 horas. Por 2 dias, pelo menos, eu me lembro de acessar, eu me lembro de simular que eu estava com alguns sintomas na tal calculadora e dizer que eu precisaria tomar cloroquina. Me lembro de colocar que eu era uma criança e ainda assim dizer que eu teria de tomar cloroquina. Então, não tem justificativa para isso. Isso não tem nenhum amparo científico, nenhum amparo médico. Muita gente que naqueles dias consultou esse aplicativo pode ter se automedicado. E a propaganda na TV oficial, uma matéria grande, enaltecendo o novo aplicativo, mostrando a fala da secretária Maíra Pinheiro, que vai depor amanhã, essa não deixa dúvida de que a coisa era uma iniciativa, sim, no Ministério da Saúde, que foi levada ao ar propositalmente e depois retirada diante das inúmeras manifestações de cientistas e médicos de que aquilo era uma excrescência. Bom, o que mais que você queria destacar, Vera? Eu acho que por enquanto é isso. Agora a gente está vendo uma maré aí de senadores governistas fazendo apologia eu fico muito chocada com a forma meio ligeira com que esses senadores se referem a tudo que aconteceu, sabe, Sardenberg? Eles não conseguem nem fazer um preâmbulo para dizer que o que houve é grave, que é lamentável que nós tenhamos tido tantas mortes. Por essa linha de argumentação, parece que foi feito tudo certo e que nós estamos no melhor dos mundos. Por isso, existe uma dissonância entre o que eles falam e entre quem está assistindo viveu nas suas famílias, entre os seus amigos. É por isso que eu acho que está muito descolado da realidade o discurso governista nessa CPI, nem como narrativa tem como emplacar algo como esse. E eles insistem, né, naquela tese, como se houvesse 2 governos, né? O presidente dizer, não compro a Coronavac, e no dia seguinte o Pazuello retirar o Twitter que ele dizia que ia comprar a Coronavac, que não tem nada demais, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, foi uma mera coincidência, quer dizer... Alguém foi lá e, por livre e espontânea vontade, excluiu o tweet. As redes sociais são só, né, uma narrativa, não como se o presidente não fizesse política o tempo inteiro por meio das redes sociais. E é engraçado, né, Sardenberg, a ironia disso daí. Você veja que o Bolsonaro, que teve vários vídeos com fake news retirados do ar de plataformas, tanto o Twitter quanto o YouTube, agora quer, por decreto, proibir essas plataformas que são empresas internacionais
de retirarem conteúdo do ar, sendo que retiram conteúdo do ar em vários países no mundo. O ex-presidente Donald Trump também teve. Mas para retirar conteúdo do ar do Ministério da Saúde, tudo bem, isso aí pode. Não, e o hacker também lá do Tratikov? Do Tratikov também. Então, não para em pé. É algo fruto de um media training de última hora e que quando você vai cotejar com a realidade, não para em pé. Exatamente. É como se houvesse dois governos, né? Um governo que segue lá, né? Então, por exemplo, o ministro Pazuello, ele disse que ficou sabendo do avião ofertado pelos americanos, ficou sabendo que a Venezuela tinha oxigênio sobrando e fez alguma coisa? Não fez nada, porque... Mero espectador da tragédia. Ninguém pediu para ele fazer, né? Então não era com ele. É exatamente isso. Bom, Vera, vamos voltar à CPI e daqui a pouco teremos mais Vera Magalhães aqui no CBN Brasil. Até daqui a pouco. E aí do estúdio. E aí daqui a pouco. Já até preparamos aqui as divisórias. Divisórias e as proteções. Muito bem, muito obrigado, Vera. Agora, Cássia, a gente volta lá para a CPI. O que está acontecendo lá agora? Aí a senadora Simone Tebet, na explanação dela, falando bastante a respeito da questão do déficit de testes para a Covid-19 aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente retoma aí as informações da CPI da Covid. Vamos agora ao Repórter CBN? Isso, Repórter CBN, depois tem uma sequência de noticiário local e depois temos aqui de novo Vera Magalhães. Repórter CBN, 1h31. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 20 de maio de 2021. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, permaneceu em silêncio e não se manifestou sobre a indicação da cloroquina para mulheres grávidas e crianças. Em depoimento à CPI da pandemia, ele se desculpou por ter sido flagrado sem máscara em um shopping de Manaus no mês passado. O episódio foi lembrado pelos senadores depois de Pazuello defender o uso do item de proteção durante sua fala na comissão. Ele disse que foi ao estabelecimento de máscara, mas justificou que ela ficou inutilizável depois de ele ter pisado nela. O ex-presidente Lula confirmou pela primeira vez que é pré-candidato à eleição de 2022, depois de ter recuperado os direitos políticos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele deu a declaração à revista francesa Paris Match. O petista disse que não vai hesitar se estiver na melhor posição para ganhar o pleito e com boa saúde. Um carregamento de 750 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido perto da cidade de Itumbiara, em Goiás. A droga estava num caminhão que foi parado na BR-153. A apreensão é considerada a maior já realizada numa rodovia federal que corta o estado. Os policiais rodoviários federais tiveram a ajuda de colegas da corporação e da Polícia Militar de Mato Grosso. A Justiça da França condenou uma empresa alemã de certificação de qualidade que aprovou próteses mamárias de silicone fraudadas. A companhia deverá indenizar centenas de vítimas do caso. O Tribunal de Paris concluiu que ela é responsável pelas violações e abstenções no cumprimento das obrigações na supervisão do sistema de qualidade. A decisão pode abrir caminho para a indenização de dezenas de milhares de mulheres que passaram pelo mesmo problema em todo o mundo. No horário de Brasília, 1h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O aquecimento global é um dos maiores desafios da história da humanidade. Como a segunda maior empresa de alimentos do mundo, a JBS assumiu o compromisso de fazer parte da mudança, tornando-se net zero. Até 2040, ano após ano, vamos mudar o jeito de produzir para zerar o balanço líquido das nossas emissões. Para isso, vamos investir $1 bilhão até 2030 em iniciativas como energia limpa e novas práticas agrícolas. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Você sabe o que significa a sigla ESG?
É a preocupação das empresas com a sustentabilidade, a governança e a responsabilidade social. Essas 3 letras que estão mudando o mundo dos negócios são tema do CBN Sustentabilidade. Às segundas, terças e quintas, à 13h, a jornalista Rosana Jatobá apresenta as melhores práticas ESG dentro do CBN Brasil. Já aos domingos, ela conversa com grandes nomes do setor, às 8h15 da manhã, no Jornal da CBN. CBN Sustentabilidade, também disponível em podcast, no site e aplicativo da CBN. Oferecimento Novo Natura Ecos. Viva a potência da biobeleza. E houve acidente na pista de subida da Imigrante, segundo a concessionária, à altura do quilômetro 48, no trecho de serra. Segue lentidão, lembrando que a faixa 2 central segue bloqueada, de acordo com informações da concessionária. Neo Brooklyn. Apartamentos sofisticados, 2 suítes e lazer completo. Confira o lançamento na rua Andréa Paulinetti 234. Acesse tegraincorporadora.com.br. É hora de dizer vacina sim. Quando for a sua vez, vá até lá. Levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim. Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. E mesmo depois de se vacinar, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social. Use máscara e álcool em gel. A CBN apoia Vacina Sim. Uma campanha do Consórcio de Veículos de Imprensa para Todos. E o trânsito flui na marginal do Rio Pinheiros. Lembrando que a faixa da esquerda no sentido Castelo Branco na Expressa, ainda com interdição na altura do Parque Vila Lobos, devido a obras. Aniversário do Frio, no dia 22 de maio às 21 horas no YouTube da Do Frio. Uma live mega divertida e cheia de ofertas. 1h36. Mano, é hoje. Já vou separar a camisa da sorte. Cê é louco, tio. Mandinga que não falha. Uso sempre, nunca lavei. Só de pegar, ó, já sinto o cheiro dela, ó. Cheiro forte. Cheiro de título que tá chegando. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, caminhos, horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. CBN Brasil. Muito bem, estamos de volta. Agora eu, Cássia, aí com a ilustre companhia de Vera Magalhães aqui no estúdio. Todos muito bem protegidos, como vocês podem ver pelo YouTube ou pelo cbn.com.br, aqui com as placas de proteção. E antes de pedir um comentário da Vera, só para dizer que o Davi Uy foi citado, né? Não lembro por qual senador. Foi o senador Marcos Rogério. Desculpe, Cássio. Diga, Vera. Senador Marcos Rogério, naquele vídeo que ele exibiu de vários governadores e autoridades que teriam defendido cloroquina. Exatamente. E o Davi Uy deu uma nota agora, que está no G1, dizendo que ele jamais defendeu o uso da cloroquina de maneira regular, de maneira constante, etc. Bom, Vera. Pois é, Sardenberg, esse vídeo foi um dos momentos mais bizarros, vamos ficar nesse gancho. Isso. Porque foi justamente depois que a chapa do Pazuello tinha esquentado por conta de Manaus,
E aí o senador Marcos Rogério vem com um vídeo já editado, portanto alguém entregou para ele, com falas de vários governadores e do Dr. Davi Wip, falando do uso de cloroquina, mas dizendo que precisa de recomendação de médicos. E a maioria daquelas falas de março ou abril do ano passado, quando ainda não havia, e houve depois, um consenso científico de que não só não era eficaz, como poderia agravar a Covid-19. E aí, esses governadores, esses médicos pararam de falar e pararam de fornecer para os serviços médicos. Então, foi um momento só para tumultuar. E aí, a narrativa, é igualzinho ao Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro chegou a falar, é igualzinho ao Bolsonaro. Não, não é igualzinho ao presidente Jair Bolsonaro, que até hoje defende o tratamento com medicamentos não comprovados, que defendeu a alteração na bula do remédio para prescrevê-lo para a Covid-19, algo a que 2 ministros da Saúde tiveram de se contrapor, e que gastou esforços do Exército e dinheiro público para produzir e importar em doses cavalares esses remédios. Não é igual. O Davi Wip explica isso, ele diz que, a nota está aqui no João, ele diz o seguinte, que jamais defendeu a distribuição e uso indiscriminado da cloroquina na rede pública. Naquela reunião, o que se discutiu foi apenas que o medicamento fosse usado em pacientes internados em hospitais em estado grave, sob supervisão médica, antes de serem entubados. Era o começo da pandemia e pouco se sabia sobre os efeitos colaterais graves desse medicamento. É a observação do Wip que você estava dizendo agora há pouco, ninguém sabia direito o que era, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa para a gente retomar o contato com a Thaís Oliveira, que está acompanhando a CPI. Ela tem um apanhado do que aconteceu nesses últimos minutos em que nós estivemos fora da transmissão. Aí, em seguida, a gente volta a conversar aqui. Thaís Oliveira. Pois não, Cássia. A senadora Simone Tebet, do MDB, usou todo o tempo dela para falar aí, fazer um discurso sem perguntas ao ex-ministro Eduardo Pazuello. Logo no início, ela disse que estava claro, com base no depoimento de ontem, que o habeas corpus que Eduardo Pazuello conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal não estava sendo usado por ele para ficar calado, mas sim para mentir aos senadores. Lembrando que esse habeas corpus, diz que Eduardo Pazuello não pode receber aqui uma ordem de prisão dos senadores. Ela falou no começo, e o ministro Eduardo Pazuello, o ex-ministro Eduardo Pazuello, tentou interromper a fala da senadora e ela foi muito enfática, pediu: gostaria que o senhor não me interrompesse. O que está acontecendo aqui é uma acariação entre o senhor e mais de 400 mil mortos. Simone Tebet lembrou aqui alguns erros crassos cometidos pelo Ministério da Saúde, como quando o governo federal trocou os estados do Amazonas e do Amapá e enviou aí um lote de vacinas de forma errada devido a essa troca. Ela também relembrou que o governo federal não mandou buscar seringas que seriam usadas na vacinação de avião. Disseram que as seringas vieram de navio, o que demorou muito mais tempo. Disse que os brasileiros agora, estão ajoelhados, reféns, à espera de vacinas e de insumos para a produção desses imunizantes, enquanto outros países já estão tirando a máscara, as pessoas já não estão usando mais máscara. Ela falou que o ex-ministro Eduardo Pazuello assumiu o ministério reconhecendo que ele não sabia o que era o SUS, uma fala de Eduardo Pazuello no ano passado, e Simone Tebet disse que ele perdeu a oportunidade, então, de usar o melhor programa nacional de imunizações do mundo. Tebet encerrou aqui a fala dela dizendo que os brasileiros estão absolutamente aflitos nesse momento. Cássia. Muito obrigada, tá aí a Thaís Oliveira trazendo para a gente aqui esse resumo. E no momento em que a Thaísa estava falando, começou a falar, houve a troca aqui, o senador Rogério Carvalho, que parece que está falando de um jeito bem exaltado. A Vera está acompanhando também aqui já com a gente, né, Vera? Ele está procurando fazer uma distinção de responsabilizações, inclusive citando narrativas do governo Bolsonaro, tentando imputar crimes ou corrupção a governos petistas que, segundo ele, não se confirmaram. Ele citou aí a tal caixa preta do BNDES, que era um mantra da campanha
do Jair Bolsonaro e que depois, passadas várias gestões do BNDES, nunca foi aberta. Então, ele está dizendo que o depoente está tentando se esquivar e livrar o presidente Jair Bolsonaro de responsabilidade. Essa é uma das tônicas, né, Sardenberg e Cássia, do dia de hoje. Essa coisa de se a culpa é do Bolsonaro ou dos governadores e prefeitos. Foi assim quando discutiu-se a questão da cloroquina e foi assim quando se discutiu também a responsabilidade pelo caos de Manaus. Um tentando empurrar a bola para o outro. Agora, o senador Paulo Rogério, que é médico também, Rogério Carvalho, desculpe, tenta devolver a questão, o foco para o governo federal. E durante parte do depoimento, o Pazuello disse que houve uma reunião de ministros com o presidente Bolsonaro, com o governador do Amazonas, e que decidiram não fazer a intervenção que estava sendo pedida por parlamentares do Estado, inclusive os 2 que estão na CPI. Exatamente, Sardenberg, esse foi um momento importante. Ele depois, quando de novo inquirido sobre isso pelo senador delegado Alessandro, perguntaram se o presidente ele perguntou se o presidente foi o responsável, ele ficou ali enrolando para não dizer. Assim como enrolou também para dizer se chegou a estar na mesa do presidente Jair Bolsonaro a decisão pela medida provisória nunca editada para a compra da vacina da Pfizer. Ele perguntou, mas foi o presidente que disse para não editar? Acho que nem chegou à mesa dele. Então, eu ouvi aqui o que você discutia com o Merval, e é muito naquele sentido mesmo, né? De um deixando para o outro, cada um se esquivando, nenhuma coordenação nas decisões de governo, tudo absolutamente de improviso, sem que ninguém assuma a responsabilidade, né? E como se não fosse com ele, quer dizer, parece que não é com o governo, né? Então É o deixa que eu deixo. Tem avião? Tem. Ah, legal, obrigado. E pronto, ninguém se movimenta para realizar a coisa, né? E isso mostra, digamos assim, um governo paralelo, né? Tem um governo paralelo e um outro governo que é ruim. Que é ineficiente, né? E não foi montado um gabinete de crise para centralizar e dar organicidade a essas decisões, né, Sardenberg? Isso foi montado agora há pouco, aquele gabinete com a participação do presidente da Câmara e do Senado, quando a batata do Bolsonaro já estava assando. E veja, vocês têm visto esse comitê se reunir? Nem eu. Não, porque não tem nada a ver, né? Botar o Senado e a Câmara. Tem que ser um comitê de crise de executivos, né? Exatamente. De executivos envolvidos e que tomem as decisões, como aliás, tem em vários estados brasileiros, vários governadores estaduais montaram os seus comitês, e esses comitês é que decidem as coisas todas, né? Agora, tem uma coisa que tem me chamado a atenção na CPI, Vera, e que eu fico em dúvida mesmo se é algo eficiente ou não. Uma coisa que a gente pode notar, tanto por parte de senadores governistas, como por parte de senadores da oposição. Alguns deles usam esse tempo que tem para fazer perguntas para o depoente, não para formular exatamente uma ou mais questões, mas usam para apresentar dados, às vezes para fazer algum discurso. E aí a pessoa acaba não respondendo a perguntas. Por um lado, em alguns desses momentos, nós temos a apresentação de dados que são úteis e são importantes. Mas, por outro, a pessoa não é inquirida, a pessoa não é questionada. Qual que é a sua avaliação a respeito disso numa CPI, esse tipo de comportamento por parte dos parlamentares? Eu acho que isso se deve ao fato, Cássia, de que a CPI está bombando em audiência. Ela virou o novo Big Brother do Brasil. Na ausência do Big Brother, as pessoas se apegaram à CPI. Isso já aconteceu em CPIs anteriores, mas essa ganhou essa dimensão porque é um assunto que interessa a todos. Todo mundo tem um parente, todo mundo tem um amigo que morreu de Covid e tá todo mundo com a sua vida totalmente de ponta cabeça, totalmente paralisada em razão da pandemia. Então, alguns senadores aproveitam os seus 15 minutos, e são 15 minutos de fama, literalmente, para fazer discurso e para tentar cavar o Jornal Nacional. É isso que está acontecendo, Sardenberg. É uma disputa para ver quem é que vai ter o maior destaque no Jornal Nacional. Depois que a senadora Cátia Abreu, por exemplo, ganhou aquele destaque todo, é o momento Cátia Abreu, que todo mundo chama. Então, ontem foi o senador Eduardo Braga. E assim que ele terminou de falar, eu falei, Eduardo Braga acabou de cavar o Jornal Nacional. E lá estava ele na escalada do Jornal hoje Nacional. Você aposta em quem? Hoje a Simone Tebet é uma boa candidata ao momento, né? Jornal Nacional, Sardenberg. Porque inclusive
é a representante da bancada feminina, que não está na CPI. E ela falou, hoje o senhor está aqui fazendo uma cariação com 400 e tantos mil mortos. É uma frase que comove. Uma amiga minha mesmo, que nem é jornalista, acabou de me escrever que está aos prantos com a fala dela. Então, realmente, é uma frase que é uma fala que tem empatia em quem está ouvindo, né? Muito bom. O que fazemos agora? Voltamos à CPI? Voltamos a acompanhar. Agradecendo a participação da Vera Magalhães aqui pela segunda vez. Muito obrigado, Vera. E venha sempre com as medidas de segurança Virei sempre. Já vou pôr minha máscara aqui, tá tudo muito bem protegido. Adorei, pessoal. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Então a gente volta a Brasília. Thaís Oliveira, o que está acontecendo? Thaís, está aí? Na reportagem da TV Brasil. Vamos direto para a transmissão da CPI. Continua falando o senador Rogério Carvalho. Que também orientava a prescrição.